Temperatura. Acho que eu não sou titular. Se eu fosse titular, eu tinha começado jogando. Mas, como eu disse, a gente tem que estar apto para trabalhar. Vinha de 2 jogos aí bons. Ontem, numa conversa com o treinador, ele denominou que não tinha agradado tanto assim minha performance. E por isso jogou o Kaique, que vem trabalhando muito bem também. Não tem 11 titulares, tem sim um elenco todo de titulares, né? Você tem que estar apto para jogar. Claro que quando você ficar fora, você não fica contente, mas tem que estar torcendo pelos companheiros e estar apto para ajudar a equipe, que é o mais importante. Tá aí. Futebol tem dessas coisas, gente. Tem que estar sempre todo mundo querendo ser titular, isso é fato. Mas, Rodrigo Genta, como que você analisou, avaliou, colocando entendimento em cada uma das partes? Como que você avaliou? É o seguinte, quem é o treinador, o Seabra, se vai ser o Kaique ou se vai ser o Marlon, o Seabra que vai definir, mas eu acho que ele tem que definir quem vai ser o titular da equipe. Porque o futebol é o tal do, conjunto, coletivo, aquele negócio, que todo mundo fala, tem que saber, na hora que tocar, um tem que saber onde é que o outro jogador já tá e tal, não sei o quê. E eu acho que esse negócio de cada dia entra um jogador, porque se fosse assim, você imagina, ia montar elenco assim, eu vou jogar contra fulano de tal. Cada dia entrava um time, cada hora entrava um jogador. Então eu defino se é o Kaique ou se é o Marlon, é o Seabra que sabe. É direito dele escolher quem é, eu só acho que tem que ter o titular. Tem um português que faz isso e deita, né? Tem um português que faz isso e coloca hora Marco Rocha, mas hora lá Mike. É bonito, né, galera? Mas o elenco dele é fraquinho, não. Peraí. Olha, comparação maravilhosa. Rapidinho. Agora faz o seguinte, compara o Flamengo também. Você faz o seguinte, você compara o Flamengo e o Palmeiras, vai ficar linda a sua comparação. Que o elenco dele é ruim, é péssimo, ele só tem jogador ruim. Mas você não acha o Marlon e o Kaique do mesmo nível? Cara, é isso que você tá dizendo? Não é isso. Mas parece eu entendi, foi isso. Ele tem um elenco que tem 11 atletas que fazem a diferença. O Cruzeiro precisa que o grupo dele seja forte, que ele tenha coletividade para poder fazer a diferença. O cara tem lá na porra do Flamengo lá, qualquer um dali da linha da frente vai decidir, pode colocar o seja de lateral que resolve. Wagner Mancini fazia isso no América, velho. Conseguiu o cara na Série A. O América foi aonde, velho? Se você sabe tirar, meu Deus, se você sabe tirar o que você precisa do jogador, cara, você não tem que ficar colocando maluco só porque ele falou, eu entendi errado ou o Genta falou que o Kaique e o Marlon não estão no mesmo nível? Vocês vão cagar, daqui a pouco vocês vão comparar o Cruzeiro à seleção italiana. Até porque não dá pra comparar, porque a seleção italiana disputa alguma coisa faz tempo, né, gente? Nossa, isso é igual o Cruzeiro, tem um tempo também disputa também. O Cruzeiro não tá bem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa Sul-Americana. O sangue de Jesus tem poder. Cara, eu não vejo por que essa celeuma, com sinceridade. Mas é habitual do Genta, né? Com sinceridade. Nós temos 2 laterais no Cruzeiro hoje, do lado esquerdo, de alto nível. Altíssimo nível. Não precisa de acontecer o que já aconteceu na temporada, do Marlon, por exemplo, jogar 10 jogos consecutivos, 90 minutos. Isso é ruim até para o jogador que daqui a pouco, tecnicamente e fisicamente, ele não vai conseguir entregar na sequência. Não precisa de esticar a corda também com o Kaique. Cada jogo, cada adversário tem uma característica diferente. O Seabra fala que aborda todas essas questões a cada jogo do Cruzeiro, mas tem que ser definido um lateral esquerdo onde temos 2. Eu acho que tem que ser definido através do rendimento e dos treinos no dia a dia e não nos microfones. Eu acho que posição se ganha nos treinamentos e conforme aquilo que você faz dentro de campo. Tem que ser definido nesse sentido e não necessariamente tem que pegar e ser um jogador para sempre o resto da temporada. Se o momento diz que o Seabra precisa de trocar os jogadores, e esses 2 jogadores são de alto nível de rendimento, eu não vejo problema não ter um nome fixado na lateral esquerda do Cruzeiro. Justamente, está dando o não definir o diacho do titular, tá fazendo o Marlon, igual ele falou, não vai ganhar a posição no microfone. Tá fazendo um cara de satisfação do cara, tá pouco explanado assim. Ele explanou pouco a insatisfação dele de não saber quem que é o titular. No contrato do Marlon tá escrito que ele tem que ser titular, vitalício. Não adianta, mas isso daí, ô Genta, pode arrancar o resto dos cabelos. Vai cair o telhado ali. Isso daí, de novo, vou ter que vir aqui fazer o advogado do diabo. Uai, o técnico pode ter feito opção por colocar um porque ele é mais defensivo. Quando der merda, quem cai Vou te dar um exemplo. O Atlético jogou com o Batalha em vez de jogar com o Bruno Fux, por quê? Porque o jogo ia estar amarrado no meio campo. Então, como o Galo não ia pressionar a linha no meio, os zagueiros não iam jogar no meio, com o Bruno Fux dando saída de bola que é o necessário, ele preferiu um zagueiro de mais potencial aéreo que ele considera defensivo. Estilo de jogo. Já pensou o Lianco e o Fux reclamando
do melhor Batalha cabimento. ser o titular? Aqui, não fui eu que fui pro microfone, não. Foi o Jogadores Marlon. oscilam também, né? Peraí. A gente vai... Põe na tela aí o polêmico Deivinho, que estreou e já tá falando aí, beleza. Fala com uma beleza, hein, Davidson? É uma estreia brilhante, feliz demais de poder estrear num clássico. E esse jogo assim é bom porque eu gosto bastante, né? Ainda mais quando joga na cara do adversário, com a torcida deles. Quem dera pudesse fazer um gol, né? E calar a torcida deles, mas agora é preparar o próximo jogo contra o São Lourenço. Fico feliz pela estreia, da forma que meus companheiros me recebeu, de estar usando a camisa do Galo, né? E diante da nossa torcida que é a massa. Eu espero poder dar muita alegria para isso, se Deus quiser. Teve uma estreia com só a torcida do rival. Como é que foi o clima? Foi tranquilo? Foi muito homenageado pela torcida do Cruzeiro, ali no trabalho de aquecimento? Eu nem ouvi, cara, nem ouvi a torcida deles. Não fizeram nenhum barulho, não ouvi nada. Eu acho que se tivesse nosso estádio, certeza que eu ouviria mais barulho ainda. Aqui eu não ouvi nada, não, só pensei em jogar mesmo, ajudar meus companheiros. Tenho certeza que, se Deus quiser, eu vou dar muito fruto com essa camisa aqui do Galo. E para nossa torcida aqui é a massa. Espero dar muita alegria para eles, mas frente à torcida deles eu não ouvi nada. Ó, o tema Marlon fez o estúdio aqui virar um inferninho. O Genta tá aqui, né, gente? Então, não falha, mas eu preciso ouvir o HG, a voz da consciência, direto de São Paulo, para falar a respeito da fala do Marlon, da cobrança do Marlon. Você já falou a respeito disso, mas eu queria que você ampliasse, principalmente depois de ouvir as discussões aqui no estúdio e também da estreia do Davidson. HG. É melhor a gente não absorver, né, as coisas que o Genta fala aí, porque não dá para absorver, vamos respeitar a hierarquia. Qual o motivo para tirar o Marlon da lateral esquerda? Qual o real motivo para sacar o Marlon da lateral esquerda? Ai, mas não tem polêmica. Peraí, você controla grupo, principalmente mantendo quem está dando resposta em campo. Ninguém entendeu, o grupo não entendeu, o Marlon não entendeu, acho que nem o Kaique entendeu, foi surpreendido, né? Aí chega antes do jogo, então, amanhã eu vou entrar com o Kaique, por quê? Porque não tem porquê. Ah, eu vou tentar surpreender o adversário, não surpreendeu. Então, o Marlon ainda é titular e dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Ponto. Passa uma borracha em cima do que o Genta disse aí. Tá? E ponto final. Agora, sobre a estreia do Davidson. Eu gosto muito do jogador, acho que ele tem, e falamos disso aqui quando foi anunciado, ele tem características que o Atlético não tinha no elenco. Acho que é um cara chato de ser marcado, é um cara que, além de fazer gols, vocês viram a assistência que ele deu e quase do lance que ele meteu essa bola no segundo pau, nasceu o gol do Atlético, né? O Zarate foi o zagueiro do Cruzeiro no lance ali. Então, agradei, acho que foi, bom, diante do período que ele esteve em campo, por não ter ainda um período de treinamento, isso não aconteceu e etc. Ele entrou e não comprometeu. Aliás, ele fez, em pouco tempo de jogo, ele fez muito mais que, por exemplo, o Kardec, que tem 200 anos que está no Atlético aí, que mal joga, né? Então, e aí nenhum desrespeito à figura humana do Kardec, mas foi um foguete molhado no Atlético. Então, eu gostei. Agora, a questão da provocação depois do jogo, que ele falou ali, normal, tudo tranquilo, sabe? Não passou do ponto, esse tipo de zoeira faz parte, e aquilo que a gente falou lá atrás, quando as zoeiras começaram lá na Arena MRV, a banca paga e recebe, quem zoa tem que estar preparado para tomar uma invertida também, e tá tudo certo. Agora, sobre o Marlon, Genta, pelo amor de Deus, Genta, quando eu tiver nada para falar, meu filho, não fala. Ô, HG, valeu, brigadão, vou te liberar, você tem mais compromisso aí na Band, um abração e a gente espera aqui amanhã. Mas o Genta vai te responder, que ele ficou nervoso. Só pode estar ficando louco esse cara, ele concordou com tudo que eu falei, ele não estava ouvindo. Esse palhaço não estava ouvindo, ele concordou com tudo que eu falei. É difícil, viu, Everton, seu boca murcha? Olha essa boquinha murcha. Beijo, HG! Amanhã você tá aqui. Homem feio, gente, olha. Beleza. Ele concorda com tudo que eu falei. A única coisa que eu falei aqui é que eu acho que tem que definir o titular. Não falei nada. Quem tem que ser titular, seu Marlon, seu Kaique. Isso é problema do Seabra. Eu acho que tem que ter um titular. Não ficar com esse negócio de troca, cada dia entra um. Aí é o problema. O Marlon já tá conversando fiado. Aí daqui a pouco perde o grupo. Mas quem vai, se der merda, quem leva ferro é o Seabra, não sou eu, não é o Valu. Só tentar explicar pro telespectador, pro torcedor também, que tipo de característica que se ganha com o Kaique, tendo o Kaique em campo como titular? O que você imagina que o Seabra queria com ter o Kaique no time titular jogando contra o Atlético? Talvez uma abordagem de marcação mais justa em cima do Gustavo Scarpa,
que naquele jogo em que o Atlético vence o Cruzeiro por 3-0, não colocando os 3 gols, evidentemente, na conta do Marlon, quem perde é o grupo, sempre, ou ganha também o grupo, mas a gente vê no gol do Zaratio, o Scarpa tem muita liberdade para ajeitar essa bola, para fazer o cruzamento. Agora, só que isso aqui, ô Elton, é um exercício que eu estou tentando fazer. Fica muito difícil uma vez que o Cruzeiro entrou em campo contra o Atlético no sábado, repito, com 9 alterações com relação ao time que perdeu no primeiro turno por 3-0. Então, o Kaique é um jogador que está mais descansado na temporada. Ele fez apenas o seu jogo de número 13. O Marlon tem 30 jogos na temporada, isso aí são números. Mas é essa questão, né? Você imagina se o Kaique tivesse comprometido em algum jogo, hoje estaria a turma do Genta falando, tá vendo? Tinha que ter colocado o Marlon, o Kaique. Porque quando o Kaique joga o que jogou, um absurdo, contra o Red Bull Bragantino, nossa, o Kaique foi um dos melhores naquela vitória. Contra o Atlético Paranaense, nossa, o Kaique destruiu, hein? Só que aí, quando as coisas não acontecem, você começa a fazer uma espécie de random select, tipo Street Fighter, as carinhas aqui. Aí você começa a questionar algo assim que, às vezes, pra mim, é tão natural. Pelo menos eu enxergo dessa forma, viu, Elton? Nessa tentativa de um exercício, de uma abordagem, de uma marcação de um jogador que, pelos números, não sou eu que estou falando, está mais descansado na temporada. Boa, o Valu respondeu a questão do ter o Kaique. Agora eu quero saber de você, Rodrigo Genta, o que o Cruzeiro perde ao não ter o Marlon como titular numa partida diante do Atlético? Esse psicótico, isso é um psicótico. Para mim, hoje, pela qualidade que tem, pela força e jovialidade, é o Kaique titular do Cruzeiro. Então você concorda com o Seabra. Gente, eu não tô, momento nenhum, estou discordando do Seabra. Eu só acho que ele precisa, calma. Você viu o que o Gabriel falou? Você tá brigando com a sua sombra. Calma. Quem foi o titular contra o Botafogo? Alguém me socorre, cara. Marlon. Contra o Fortaleza? Kaique. Atlético. Contra o Fortaleza, Marlon. Pois é isso que eu tô... Contra o Atlético Paranaense, Kaique. Pois é, a minha questão... E qual o problema, Genta? Define o titular para não acontecer igual Mas não é aconteceu modelo de jogo, agora. não? Bicho, aí eu desespero com esse negócio do modelo de jogo, porque olha só, você tem a questão... Mas tem que ser discutido. Gente, eu estou discutindo. Não existe um grupo. Existe. Não é um grupo gigante de atletas. Você vê, o Marlon demonstrou uma insatisfação. A minha preocupação... Mas isso não é vacilo do Marlon? Mas um jogador demonstrar insatisfação, o Dineno não vai no microfone também ficar bravo. Marlon, mas para ele ter chegado aquilo ali, o Seabra... ótimo ele estar incomodado com o banco de reserva, mas então o Seabra precisa... Mas ele não pode chegar a valor. Meu questionamento, ele não pode chegar... da imprensa. Aí é do Marlon, não é problema do Seabra. Não é. Não, bicho. Ele atrapalha a porra do grupo. Vocês têm uma mania. É problema do Marlon. Claro que é. Mas o Marlon defende a camisa do Cruzeiro, ele defende o clube, velho. Alguém tem que chegar nele. Marlon, senta aqui. Ô, filhão, futebol é assim. Às vezes você vai sentar no banquinho. Me ajuda aí, gente. Para. Ô, bicho, você até parece que você não sabe onde o jogador é milagroso, velho. Ô, Valu, você tá querendo tapar o sol com a peneira, velho. Tem que ser esse aqui, porque esse aqui vai marcar melhor. E no outro, não. Eu vou jogar pra cima, vai esse aqui que ataca melhor. Eu também não vejo problema, não. Agora sabe também que eu não vejo? Vocês não veem problema. O cara que tá lá... Deixa eu falar. O Marlon a gente só ele vê problema, vocês não cara. estão entendendo. A gente não precisa ver nada, vê. não. O Marlon molecou. Aqui a gente só tá conversando sobre futebol. Eles que jogam. Ele tá incomodado. Ele pode levar um problema pra dentro. É essa a preocupação. Aí ele tem que ser extirpado. Se ele é o cara que vai levar um problema e ele é um causador de um problema que não deveria existir, ele é um criador de caso, o criador de caso, o que você tem que fazer? Colocar ele de castigo. É simples. Que isso? Você tá querendo dizer que o Marlon... vacilou. Claro que vacilou. Se o técnico colocou ele 2 jogos antes e colocou falando, outro, entendeu? Porque ele entendeu que taticamente era isso que devia acontecer, imagina agora se o Bruno Fux chegar na imprensa porque ele não jogou, ele jogou 3 jogos seguidos, não jogou esse último, ele fala assim, não... Eu não entendi por que eu saquei, o Milito me sacou. E o Milito explicou na coletiva. Eu saquei ele porque eu queria um zagueiro mais fixo, o Bruno Fux é um zagueiro de mais saída de bola, eu gostaria disso. E que já tinha marcado o Matheus Pereira. Mas aí, se falta respeito do jogador para com o técnico nas decisões dele, se ele tá indo na imprensa relativizar um negócio que o cara era titular, um jogo que ele não jogou e ele vem, eu não entendi, ele poderia muito bem, se ele fosse um cara mais maduro, dizer simplesmente assim, não foi uma opção técnica, eu tô com o elenco, tá tudo certo. Agora, se ele tá insatisfeitinho porque ele não reserva, eu acho ótimo, mas fazer o quê? A